Oi, turma, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa disciplina de proteção e higiene das radiações. Hoje nós estamos encerrando a primeira etapa dessa disciplina, que vocês fizeram algumas atividades e encerraram na semana passada com uma avaliação de 20 pontos, ok? Essa primeira etapa, então, ela teve um valor de 30 pontos, que se encerra hoje. Então, a partir dessa aula, nós estamos iniciando, então, o quê? Todas as atividades correspondentes à nossa segunda etapa. E foi importante até aqui que vocês tenham todos os conceitos que nós viemos conversando a respeito de exposição a essas radiações ionizantes, que vão ser muito importantes para a gente dar continuidade à disciplina com esse entendimento, tá ok? Vocês já pararam para pensar qual que é a diferença entre contaminação e irradiação de alguém que está exposto a essa radiação ionizante? Por exemplo, se eu pego um corpo ou um objeto e exponho, libero algum tipo de radiação nesse corpo ou nesse objeto, a gente diz que está havendo um processo de irradiação. Ou seja, os procedimentos de exame de raio-x, por exemplo, radiodiagnóstico, que a gente faz essas imagens e tudo para esses exames, a gente diz que está acontecendo a irradiação sobre determinado objeto ou indivíduo. Esses feixes desses elétrons, dessas ondas, eles vão inserir sobre o corpo desse indivíduo ou desse objeto, formando a determinada imagem, através de irradiação. Então, esse indivíduo que foi ali, por exemplo, eu quebrei o pé e fui fazer um exame de raio-x e fui exposta a essas radiações, a esses feixes de elétrons. Eu não vou me tornar um indivíduo, vamos dizer assim, radioativo. Não, não tem esse perigo. Então, eu não vou estar expondo a essa radiação nem ao meio ambiente, nem outras pessoas que eu tiver em contato. Então, depois de um exame desse, eu não me torno um indivíduo radioativo, tá ok? Então, isso seria a irradiação. Já a contaminação é um pouco diferente. O indivíduo, ele se torna radioativo. Então, quando eu estou em contato com uma fonte que não é selada, o que significa uma fonte que não é selada? É uma fonte que não é protegida. Então, a chance de ter um acidente, uma exposição do meio ambiente ou de um indivíduo por radiação ionizante, quando a fonte não é selada, é muito maior. Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte radioativa e ela incorpora, ela penetra no corpo desse paciente, aí esse paciente ele vai se tornar, então, radioativo. Como, por exemplo, a gente pode citar os usos em procedimentos de medicina nuclear. Então, esse indivíduo se torna radioativo e, às vezes, é necessário até que ele fique isolado, dependendo da dose que ele recebe, para não causar contaminação nem no ambiente e nem em outras pessoas. Alguns medicamentos, alguns radiofármacos, eles são injetados diretamente dentro desse paciente. Portanto, eles se tornam, essas pessoas, radioativas. Então, a gente diz que ela está contaminada. Um exemplo são esses acidentes, né? Como, por exemplo, a gente tem um acidente em Goiânia, no ano, não me lembro, 80 e poucos, que foi o acidente com o Césio 137. As pessoas que foram expostas a esse metal, elas ficaram contaminadas, ou seja, elas se tornaram radioativas, e o meio ambiente também. Tanto que ele vai ter que ser monitorado, a água, o solo, para evitar a propagação dessa contaminação por radioatividade. Nessa aula ou na outra, se eu não me engano, eu vou passar para vocês o documentário sobre esse acidente que aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, com o Césio 137. Olha só, então é super possível haver irradiação sem existir contaminação. É claro, a pessoa ou um objeto pode estar recebendo alguma fonte de radiação, como eu disse na aula passada. Lembra dos moranguinhos?
para o tratamento, numa experiência, numa pesquisa que foi feita na UFLA, eles receberam determinada dose de radiação para evitar a proliferação de fungo, mas não se tornaram radioativos. As pessoas poderiam comer aquele moranguinho tranquilamente. Por quê? Ele não estava radioativo. Agora, se houver contaminação, aí sim, aí ou a pessoa ou o objeto está radioativo, oferecendo risco para as demais pessoas. Então, nessa imagem aqui, ó, é muito fácil identificar, acompanha o cursor. Quando eu falo que tem contaminação por radiação, esse radioisótopo, ele vai estar penetrando dentro do indivíduo, dentro do organismo do indivíduo. Já a irradiação, olha só, esse indivíduo ele recebe certa dose de radiação, mas ele não se torna radioativo. Essa dose, ela fica externa ao corpo do indivíduo, ok? Quando o indivíduo ele sofre irradiação, ou seja, ele está recebendo alguma radioatividade, ele pode receber essa radioatividade de forma total ou parcial. Eu posso estar recebendo ela no meu corpo inteiro, ou eu posso estar recebendo em algum tecido específico para tratamento de câncer, por exemplo. A pessoa está com algum tumor, algum problema de tireoide, ela vai receber essa radioatividade especificamente na tireoide. Ou então não sei, em algum tecido específico do corpo. Ou ela quebrou um osso do pé, ela vai fazer um raio-x nesse ossinho específico do pé. Quebrou o quinto metatarso, vai lá e faz uma radiografia. Ou então no corpo inteiro. E essa diferença, ela vai causar efeitos biológicos diferentes, é óbvio. Às vezes, uma mesma quantidade de dose em um determinado indivíduo tem um efeito, já em outro indivíduo tem efeito diferente, responde de formas diferentes, tá ok? Então, esse tipo de exposição leva a diferentes resultados. A gente pode ter, então, essa irradiação é dividida em 3 tipos. Eu posso ter uma irradiação de exposição única, de exposição fracionária e de exposição periódica. Bom, o que seria essa exposição única? Exemplo, olha lá, podem ocorrer exames radiológicos, como por exemplo um exame de raio-x. A pessoa foi lá, como o exemplo que eu disse, quebrou o quinto metatarso do pé, o ossinho lá do pé, e ela foi e fez uma radiografia para o médico analisar essa imagem e iniciar o tratamento de recuperação dessa pessoa. Então, foi uma única exposição para resolver um problema pontual, ok? Um outro tipo de irradiação, a gente tem exposição fracionada. Exemplo, tratamento de determinados tumores. A pessoa recebe doses desse radionucleotídeo para destruir esses tumores. Então, eles vão receber essa dose de maneira fracionada. Às vezes, a pessoa faz um tratamento com 8 sessões de radioterapia ou de 10 sessões até destruir esse tumor. Aí vocês pensam assim, mas por que ao invés de fazer 10, 15 sessões, não recebe tudo de uma vez, essa dose? Porque se ela recebesse essa dose elevada uma única vez, ela poderia simplesmente vir a óbito. Uma dose elevada poderia levar os órgãos dela à falência. Então, essa dose fracionada, o que significa? Receber essa irradiação aos poucos, para de fato fazer o tratamento do câncer, destruir o tumor e não lesionar outros tecidos sadios que estão ao redor, por exemplo. Exposições periódicas acontecem em determinadas rotinas de trabalho, ou seja, aqui nessa figura eu mostro para vocês, são trabalhadores que lidam no dia a dia, as atividades habituais deles são com materiais radioativos. Eles, por exemplo, trabalham em instalações nucleares ou um ambiente que estejam expostos a essa radiação cósmica natural, por exemplo. Então, a exposição deles é todo dia, de forma periódica. Em relação à radiação cósmica, vocês podem falar assim, nossa, Tamires, então a gente está correndo perigo, porque nós estamos aqui expostos o tempo todo à radiação natural, à radiação cósmica. Sim, nós estamos.
E nós não temos controle sobre isso. Ela está no ar, ela está na água, nas rochas, como nós já vimos em outras aulas. Mas até então não tem comprovações científicas de que faça algum mal para o nosso organismo. Porque o nosso organismo ele é muito inteligente, ele é muito sábio. Quando ele recebe doses pequenas de radiação, ele consegue, vamos dizer assim, reprocessar, se recuperar disso de maneira ok, de maneira sábia. Agora, fortes doses em um curto período de tempo, aí o nosso organismo já sente essa agressão. Uma radiação cósmica, por exemplo, é de efeito difícil de mensuração. Ou seja, você recebe pequenas doses ao longo de uma vida. Agora, se eu pegasse essas pequenas doses, por exemplo, de efeitos cósmicos e liberasse de uma única vez no nosso corpo, vocês acham que teria o mesmo efeito? Óbvio que não. O nosso corpo sentiria muito mais se eu pegasse essa dose ao longo de uma vida que a gente recebe e liberasse de uma única vez. Com certeza o nosso corpo sentiria. Então, por isso essa exposição fracionada é importante. Então, olha lá, uma dose altíssima de radiação instantânea pode causar a falência do sistema imunológico, né? Nosso sistema ali de defesa e tudo. Enquanto a mesma quantidade distribuída em várias ocasiões não tem esse efeito danoso. Então, por isso a maioria dos tratamentos desses tumores, radioterapia, é feito ao longo do tempo, distribuído. Agora, para um outro assunto. O que é essa sigla IOE? Significa indivíduo ocupacionalmente exposto. O que significa? Profissionais que desempenham suas atividades e que estejam expostos no dia a dia das suas atividades à radiação ionizante, como, por exemplo, profissionais de saúde, alguns médicos de determinada área, os técnicos em radiologia, se eles estão expostos a esse tipo de radiação, eles são IOE, que são os indivíduos ocupacionalmente expostos. De acordo com a nossa legislação, de acordo com um artigo específico dentro da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e também com legislação específica que nós vamos estudar nas próximas aulas, existe uma obrigatoriedade desse indivíduo ser monitorado. Ele vai usar um dosímetro ao longo da sua jornada de trabalho para quantificar essa quantidade de radiação que ele está recebendo. E todo indivíduo IOE, ele vai ter um direito de receber o que a gente chama de adicional de periculosidade. O que significa isso? Todo profissional que está exposto a essa radiação ionizante, ele vai receber 30% a mais em relação ao salário base dele. Seria uma forma de, vamos dizer assim, da legislação estar compensando um possível dano à saúde desse trabalhador. De que forma? Adicionando 30% a mais em relação ao salário dele. Tá ok? Então, por exemplo, se o profissional ganha R$ 2.500, ele é um IOE, né, está exposto a essa radiação, ele vai ganhar um adicional de 30%. Então, ele vai receber R$ 750 a mais no salário. Então, no final, ele vai ter R$ 3.250, devido a esse adicional de periculosidade. O indivíduo que está exposto à radiação ionizante, ele também tem o direito de receber adicional de insalubridade, porque ele vai estar trabalhando num ambiente insalubre. O que é um ambiente insalubre? É um ambiente que pode causar danos à saúde desse trabalhador, que no caso seriam as radiações ionizantes. Esses profissionais têm um direito de 40% de adicional de insalubridade, que é o de grau máximo em relação ao salário base da categoria. Então, aí vocês vão falar assim para mim, posso acumular adicional de insalubridade, de periculosidade? Não, não pode. O trabalhador, ele tem o direito de escolher, optar ou pelo adicional de periculosidade ou pelo adicional de insalubridade. Aí ele faz os cálculos e vê qual é mais, qual compensa mais para ele. Esses indivíduos IOE, indivíduos ocupacionalmente expostos, tem que estabelecer uma metodologia e planos de radioproteção muito detalhados para proteger a saúde e a integridade física desses trabalhadores.
tá ok? Aqui eu trouxe a nível de curiosidade algumas atividades e trabalhos que esses profissionais estão o tempo todo expostos a essa radiação ionizante, podendo, ou seja, são susceptíveis a ter alguma doença profissional, ou seja, alguma doença relacionada à exposição à radiação ionizante. Então, olha só, extração e tratamento de determinados minerais que liberam radiação, produção de substâncias radioativas, as pessoas que trabalham com a fabricação e produção de luminescentes, né, através de substâncias que usam algum radioisótopo, fabricação e produção desses aparelhos de radiação, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas ali na produção desses aparelhos de raio-x, de tomografia. Trabalhos são realizados nas proximidades de substâncias radioativas, tá ok? Então, em usinas nucleares, isso tudo são exemplos de trabalhadores que estão propícios a ter uma maior chance de ter uma doença ocupacional. Aí vocês devem estar se perguntando, já mostramos aí questão de adicional de periculosidade, de indivíduo ocupacionalmente exposto. Será que existe um limite, um valor máximo de exposição para esses indivíduos que estão expostos à radiação? A minha resposta é sim. Existe, isso está estabelecido por lei. Está estabelecido o quê? Pelo CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Vocês lembram que é o órgão nacional responsável por fiscalizar e por todas as questões relacionadas à energia ionizante no Brasil, energia nuclear no Brasil. Então, olha só essa tabelinha que legal. Aqui está dividido por dose efetiva e dose equivalente. Isso aqui vocês não precisam decorar não, tá? Aqui eu tenho os limites de dose máxima que esse indivíduo pode receber por ano. Então, olha só, dose efetiva, corpo inteiro. Então, um corpo inteiro de um indivíduo ocupacionalmente exposto, ele pode receber no máximo 20 milisievert por ano, tá ok? Então, não pode ultrapassar disso, corpo inteiro. Já o público, que são as outras pessoas que não trabalham diretamente com essa radiação, nesse público envolve embrião, feto, crianças que estão amamentando, ok? A dose efetiva máxima por ano é de 1 milisievert. Dose equivalente. A dose equivalente é aquela que a gente estuda o efeito da radiação nos tecidos vivos, lembra? Então, a gente tem aqui alguns tecidos que são umas regiões mais sensíveis à radiação, como, por exemplo, tireoide, as gônadas, e aqui o nosso cristalino dos olhos. Aqui, ó, a dose equivalente máxima por ano que o indivíduo ocupacionalmente exposto pode receber é de 20 milisievert. E o público, no geral, de 15 milisievert. Exposição que a pele pode receber anual, 500 milisievert. O público, 50 milisievert. Mãos e pés, extremidades, dose máxima do indivíduo ocupacionalmente exposto, 500 milisievert. E o público não tem essa dose máxima estabelecida por lei. Aqui vem duas definições importantes, exposição externa e exposição interna. A exposição externa é aquela resultante de fontes, elas vêm de fontes que estão externas ao nosso corpo. Por exemplo, quando eu faço um exame de raio-x e estou recebendo uma fonte ali radioativa. Aqui está mostrando, então, um indivíduo, ele está aqui mostrando uma situação de exposição externa. Então, essa radiação, reparem que ela está externa ao nosso corpo. E aqui está mostrando uma fonte selada. O que é uma fonte selada? Bom, a fonte selada é uma fonte que o radionuclídeo, né, esse átomo que emite radiação, ele vai estar selado, ele vai estar protegido dentro de uma cápsula. Então, ele não tem contato direto com o ser humano e nem o ambiente.
Já aqui na exposição interna, a gente está vendo aqui a entrada do material radioativo está se dando dentro do organismo. Como que esse material radioativo pode entrar? Respirando, ou seja, quando o indivíduo está inalando, ou ingestão, de alguma forma ele come isso de forma acidental, por exemplo, algum material que esteja contaminado, e pela pele. Esse material penetra por absorção cutânea, tá ok? Então aí a gente tem uma exposição interna. Repare que esse radionuclídeo, esse material radioativo entrou para dentro do nosso, né? Entrou para dentro é ótimo, né? Mas é para frisar mais. Ele entrou para o nosso organismo, tá ok? E só para fechar aqui, o que é uma fonte não selada? Já que a gente falou lá atrás de fonte selada. A fonte não selada é aquela fonte que o meu material radioativo ele não vai estar protegido por essa cápsula de segurança. Ou seja, fica muito mais fácil de acontecer um acidente, dele entrar em contato ou com o organismo ou com o meio ambiente. Ok? Aqui eu trouxe para vocês agora seguidas 3 tabelas muito interessantes com os limites máximos de dose de radiação ionizante que trabalhadores que estão expostos a essas atividades, ou seja, essas pessoas que estão trabalhando no dia a dia nas atividades dela expostas à radiação ionizante. Então, isso aqui ó, é de acordo com o artigo 4, decreto de lei número 222 de 2008, tá ok? Olha só, então, aqui eu tenho o limite de dose efetiva. Reparem aqui que eu tenho um valor limite de 100 milisievert. Esse valor máximo é considerando 5 anos de exposição. Ou seja, se eu tenho um trabalhador, se eu pegar os valores que ele foi exposto durante 5 anos consecutivos, ou seja, 5 anos direto, esse valor, se eu somar ali e fizer uma média, ele não pode passar de 100 milisievert, tá ok? Às vezes, o determinado valor de algum ano até passa de 100 milisievert, mas essa média dos 5 anos que não pode ultrapassar esse valor de 100 milisievert. Aqui eu tenho a dose efetiva por ano. Então, se eu pegar um trabalhador que está exposto à radiação ionizante, fizer a dosimetria dele e o acompanhamento ali da saúde desse trabalhador, o máximo de dose que ele pode receber, dose efetiva por ano, é de 20 milisievert, tá ok? Agora a gente tem aqui, ó, o limite de dose para o cristalino, 150 milisievert no máximo por ano. Aqui para a pele, já falamos, 500 milisievert. E para extremidades, mãos e pés, por exemplo, 500 milisievert. Agora aqui, ó, eu trouxe essa tabela também dessa mesma legislação, só que para aprendizes e estudantes. Repare que já muda, esse limite máximo diminui. Ou seja, pessoas que são estudantes e são aprendizes, de acordo com a legislação, essa dose máxima tem que ser menor. Elas têm que receber menos radiação ionizante. Então, olha só uma passadinha rápida aqui para vocês verem. Essa dose de efetiva, ela não pode ultrapassar o valor de 100 milisievert, considerando 5 anos consecutivos. Então, um valor médio, com idade igual ou superior a 18 anos, tá ok? Agora, e a dose anual, qual que é o máximo? Se eu pego um indivíduo com 18 anos para cima, não pode ultrapassar essa dose anual de 20 milisievert. Se eu pego um indivíduo, por exemplo, um jovem aprendiz aí, que tem entre 16 e 18 anos, esse valor anual, olha só como que reduz, não pode passar de 6 milisievert. Bom, aqui ó, a dose do cristalino, valor máximo anual, 50 milisievert, quando eu estou me referindo a estudantes e jovens aprendizes. Então, por exemplo, vocês são estudantes, tá ok? Se forem realizar um estágio, o valor máximo, se vocês forem maiores de 18 anos,
essa dose máxima que vocês vão poder receber é de 20 milisievert. Se possivelmente tiver alguém aí na turma que tenha menos de 18 anos e forem fazer um estágio, por exemplo, esse valor máximo para você que tem menos de 18 anos é de 6 milisievert. Eu não me lembro se aí na sala tem alguém com menos de 18 anos, mas aí, olha só, reparem que a legislação trata de forma diferente. Qual que era o valor aqui para a pele? Para o indivíduo ocupacionalmente exposto, ela era de 500 milisievert. Quando eu estou me referindo a estudantes e aprendizes, já reduz para 150 milisievert, esse valor máximo. E aqui, para as extremidades, 150 milisievert. E, por fim, se eu pegar uma trabalhadora que esteja grávida, ou seja lactante, ou seja, esteja amamentando, de acordo com essa mesma legislação, esses valores máximos de exposição permissíveis, eles reduzem mais ainda, é óbvio. Eu vou ter uma criança envolvida ali, um feto ou uma criança amamentando. Então, os cuidados têm que ser redobrados. Então, olha só, o limite máximo de dose efetiva, esse valor anual não pode ultrapassar de 1 milisievert. Então, para mulheres que estão grávidas ou amamentando, se eu pegar o dosímetro ali e for acompanhando, ao longo de todo o ano, esse valor não pode ser maior que 1 milisievert. Em relação ao cristalino, o valor máximo para essas mulheres grávidas é de 15 milisievert. Quanto que era para os estudantes? 150. E para os trabalhadores ocupacionalmente expostos, 500. Então, olha só, para a grávida, esse valor reduz para 15 milisievert. E limite de dose para a pele de mulheres grávidas, 50 milisievert. Tá ok? Porque esses danos podem ser muito maiores em mulheres grávidas, que a gente vai ver nas próximas aulas, que são os efeitos biológicos que a radiação ionizante pode causar. São mutações que podem alterar a estrutura, o material genético, por exemplo, de um embrião, e ele vir com alguma mutação no momento do nascimento dele. Tá ok? Então, tem que ficar atento a todas essas medidas. A nossa aula dessa semana foi isso. Então, nós vimos basicamente aqui, dando uma recapitulada, a diferença de radiação e contaminação. Vocês também aprenderam questão sobre periculosidade, que o IOE, o indivíduo ocupacionalmente exposto, tem direito de receber por estar trabalhando com radiação ionizante. Viram também questão de dose externa e dose interna e os valores máximos permitidos pela legislação que cada indivíduo pode receber de radiação ionizante para ser considerado algo protegido. Tá ok? Bons estudos, estou à disposição. Assim que vocês assistirem essa videoaula, que vocês não entenderem, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente conversa e tenta sanar. Tá ok? Obrigada, boa semana e bons estudos para vocês.